Eterno, meus amados. Hoje eu vou mostrar para vocês tudo a respeito do dízimo e pôr um ponto final definitivo nessa história. Eu vou direto ao ponto porque os meus vídeos não têm delongas, e sim a verdade nua e crua. Bem, o Eterno, na época, em Gênesis, ele achou graça em Abraão e disse a Abraão: de ti, Abraão, farei uma nação mais numerosa do que a areia do mar. E assim foi feito. Abraão veio Isaque, Isaque veio Jacó. Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. E eles casaram com suas primas, e ali estava o país, Israel. Nessa época, o nosso Criador, ele não era com o brasileiro, não era com o argentino, não era com o americano, não era com nenhum desses outros países, porque na época os outros países eram todos pagões e adoravam deuses estrangeiros. Então o Eterno ele só era com Israel. Na verdade, o Antigo Testamento todo é só para Israel. Você pode perguntar a um judeu, se você conhecer, se o Antigo Testamento é para nós. Ele vai falar: não, o Antigo Testamento é só para mim que sou judeu. É uma prova, né, meus queridos? Mas vamos ao vídeo. Quando o Eterno fez essa promessa a Abraão, de maneira alguma ele era em outros países a não ser Israel. Prova disso, o nosso Messias, nosso Salvador, quando veio à Terra, teve uma conversa com uma mulher. A mulher chegou nele e falou assim: a minha filha, ela está doente e está com muita febre e precisamos da cura. E ele falou: posso eu tirar o pão dos meus filhinhos para dar para o cachorrinho? Por que ele disse isso? Porque ele era gentia. Gentio é quem não é judeu na carne, no caso nós. E ela falou: mas até os cachorrinhos comem da migalha e caem da mesa dos seus donos. E ele disse: grande é a tua fé, mulher, a sua filha está curada. E nesse momento, segundo Samuel 7,5 em diante, o Messias ele transgrediu a lei, está escrito lá: e se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filho dos homens. E curou a mulher, coisa que ele, aos olhos do judeu, não poderia ter feito. É um dos motivos que crucificaram. Mas vamos ao dízimo agora, no Antigo Testamento, em um versículo que talvez o seu líder religioso nunca tenha mostrado. Deuteronômio 14, 22. Lembrando, meus amigos, que nessa época de Deuteronômio não existia nenhuma igreja católica. Padre Jerônimo Constantino ainda não tinha feito há 2000 anos atrás. Também não existia nenhuma igreja protestante, Testemunho de Jeová e nada do tipo. Martinho Lutero não tinha ido contra os preceitos da igreja católica e criado o protestantismo. E então esse versículo não serve para nenhuma igreja de hoje, porque elas nem existiam. Então para quem ela existia? O povo de Israel. Vamos ler. Porás a parte do dízimo de todo o teu fruto das tuas sementes, de tudo o que tem do teu campo, produzir a cada ano. Então o dízimo aqui era semente, né, meus amados? Comerás na presença do teu Criador, no lugar que estiver escolhido, para ele residir o teu nome. O dízimo do teu trigo, do teu vinho, do teu óleo, bem como os primogênitos do teu rebanho, grande e miúdo, para que aprendas a temer o teu Criador para sempre. Mas se for muito longo o caminho, de modo que não possais transportá-lo, porque no lugar escolhido pelo teu Criador, para ele residir o teu nome, ele te cumulou de muitos bens. Venderás o dízimo. Venderás o dízimo, quer dizer, você vai vender a vaca, o boi, tudo que está escrito aqui. E levando o dinheiro dessa venda em tuas mãos, irás ao lugar escolhido pelo teu Criador. Comprarás ali, com esse dinheiro, tudo que provém da tua alma. Está mandando gastar o dinheiro do dízimo, meus amados. Mas lembrando que não tem nada a ver com os dízimos de hoje. Tanto é que o seu líder, com certeza, nunca te explicou essa passagem. Gastará com bois, ovelhas, vinho, bebida fermentada, tudo o que desejares. E comerás tudo isso em presença do teu Criador, alegrando-te com tua família. Em outras palavras, pega o dinheiro do dízimo, faz um churrasco, chama seu pai, sua mãe, seu tio, seus amigos, alegre com tua família. Não negligenciarás o levita, que vive dentro dos teus muros, porque ele não recebeu, como tu, partilha e nem herança. Por que no final ele falou isso aqui, meus queridos?
Vejam bem, Israel foi dividido em 12 partes, em 11 partes, perdão. Todo Israel foi dividido em 11 partes e eram 12 tribos. Uma das tribos ficou sem lugar para morar, sem terra. Então foi decidido entre eles que essa tribo, que é a tribo de Levi, pegaria todo o dízimo de cada ano que eles pegassem em suas colheitas. As tribos, vocês conhecem, a tribo de Dan, a tribo de Efraim, a tribo de Judá, né? Então a tribo de Levi era a única com sangue que podia pegar o dízimo. Assim era e é assim que está escrito. Por isso que está escrito aqui, ó. Vou ler de novo. Não negligiarás o levita que vive dentro dos teus muros, porque ele não recebeu como tu partilha e nem herança. E o que a tribo de Levi deveria fazer com toda essa semente, boi, vaca, dízimo, tudo isso, hortelã, cominho, temperos? Eles tinham que tirar o sustento, porque eles cuidavam do templo, né? Eles eram sacerdotes que faziam sacrifício, e também tinham que dividir com os pobres. Então era para isso o dízimo. Eu poderia muito bem acabar o vídeo aqui e falar, pronto, está aqui, Deuteronômio 14, 22, vocês podem ler tudo, né? E a explicação está bem dada, né, meus amados? Mas não podemos parar aqui. Não podemos parar aqui porque a verdade, ela tem que ser pregada toda. Mas aí vocês podem perguntar, Eduardo, mas e Malaquias 3:10? O que você tem a dizer? Muito bem, meus queridos. Lembrando que Malaquias ainda está no Antigo Testamento, correto? Vamos ler aqui um pedacinho só do Malaquias 2, porque o livro de Malaquias não é só o 3:10, estou correto? A vós, ó sacerdotes, dou esta ordem. A vós, ó sacerdotes, dou essa ordem. O Eterno está falando com Malaquias, no livro de Malaquias, com os levitas. E o levita não tem nada a ver com o que toca na sua igreja, viu, meus queridos? O da tribo de Levi mesmo. Por quê? Porque eles não estavam devolvendo o dízimo para os pobres, eles estavam pegando toda aquela vaca, vinho, bebida forte, tudo que eles davam de dízimo, e estavam reembolsando, e não dividindo com o pobre. Então, a vós, ó sacerdotes, dou essa ordem, correto? Então vamos pular aqui para Malaquias 3, capítulo 10, que é o mais famoso, né? Lembrando que nessa época não tinha nenhuma igreja de hoje, meus queridos. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento na minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos. E vereis se vão vos abro o reservatório do céu. O que ele quer dizer com reservatório do céu? Nessa época, como eles não estavam devolvendo o dízimo, o Eterno também não estava deixando chover na terra. Então eles plantavam e não colhiam. Então ele disse, devolvei o dízimo para o tempo de novo, gente. Vamos parar de negligenciar o dízimo aí, que eu vou fazer chover na terra. Não tem nada a ver com bênçãos espirituais nos dias de hoje. Se eu não derramo minha bênção sobre vós, muito além do necessário, para vós beneficiar e afugentar o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos da vossa terra. Então o que acontece? Nessa época eles estavam plantando, não estavam chovendo, e o pouco que dava, quem vinha e comia? O gafanhoto, o devorador, o demônio dos tempos de hoje. Não é assim que eles ensinam? E da vossa terra. E não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Criador dos Exércitos. Então, meus queridos, vocês podem ver aqui que o dízimo, ele é 100% para a tribo de Levi. E eu lhe pergunto, seu líder religioso da tribo de Levi, se você quiser dar o dízimo, meu querido, do modo antigo, você tem que ir lá em Israel, dar na mão da tribo de Levi. Só que você vai, infelizmente, dar com os burros na água. Por quê? Porque eles vão virar para você e falar assim, peraí, você é pertencente de alguma tribo de Israel? Você fala, não, sou brasileiro. Eles vão falar com você, somos daqui que esse dinheiro é imundo. É assim que funciona, meus queridos. Então, o dízimo hoje é uma verdade, não é isso que eles ensinam dentro dos templos religiosos. Mas vai haver alguém que diga, mas em Mateus 23, o próprio Jesus ele falou, dá o dízimo do cominho, da hortelã e negligia os preceitos mais importantes da lei. Mais uma vez, meus queridos, ele está falando com os levitas de novo. Vamos ler? Ai de vós, escribas e fariseu, hipócritas! Pagais o dízimo da hortelã e do entro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei,
a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Ai de vós, fariseus e escribas, hipócritas. Ele está falando de novo o pessoal que tinha que pegar o dízimo e não estava dando. Eles estavam devolvendo para o pobre a mixaria, o tempero, o cominho, a hortelã, e ficando com o resto. E esquecendo dos preceitos mais importantes da lei. Quando ele diz lei, que não é lei de Moisés não, meus queridos. É lei do Criador. Amar o Criador, amar o próximo. É isso que estava acontecendo aqui. Vocês conseguem me entender? É uma explicação rápida e fácil de se entender, sem questionamento, porque a Escritura, ela não mente. Agora, vamos aqui. Eduardo, então, como é que vai fazer então? Como que eu vou dizimar? O que eu tenho que fazer? Meus queridos, quando o Messias veio, ele curava em todo canto. Ele entrava no templo, na rua, dentro da casa. Os saduceus e fariseus, os doutores da lei, eles começaram a questionar-se. Mas esse homem aí, ele cura em qualquer lugar. Desse jeito, como é que vamos fazer? Se é para curar em qualquer lugar, para que serve o templo? Isso criou uma grande confusão. E é uma das razões que mataram o nosso Messias. Porque o Messias não dá lucro não, meus queridos. Em qualquer lugar você prega o Evangelho. Não é necessariamente dentro do templo e nem de jeito nenhum. Porque em João capítulo 4, você pode ler tudo, o que ele disse àquela mulher? Ela perguntou, o certo de adorar no templo ou no monte? O que ele falou? Nem no templo, nem no monte vocês vão adorar mais não. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. É amando o próximo, perdoando, orando, em qualquer lugar. Você não pode limitar o Criador dos céus e da terra ao templo. E isso repercutiu grandemente na época. Pegaram ele e mataram. Depois disso, quem foi o primeiro mártir? Que foi a pessoa que morreu por amor ao Evangelho? Estevão. Atos, capítulos 6 e 7. Vocês podem ler lá. Os saduceus que mataram o Messias levaram Estevão à força para o templo e falaram com ele. Esse homem não para de blasfemar contra Moisés e contra Deus, porque ele está dizendo que esse tal de Jesus o Nazareno vai mudar todos os costumes que Moisés ensinou e destruir esse santo lugar, que é o templo. O que Estevão disse? Ele fez um discurso grande. Em Atos capítulo 7, versículo 46, ele soltou o verbo e falou, mas o Criador não habita em templo feito de mãos humanas. O céu é o trono dele, a terra é estrado por pés dele. Que casa que vocês vão edificar para ele? Mais à frente, amado, eles rangiram os dentes por causa disso. E mataram ele a pedrada. Então, a igreja do Messias, igreja que significa conjunto de pessoas, está no hebraico. Igreja está no grego, o hebraico fica o holial, que significa conjunto de pessoas. Então, o que acontece? Esse conjunto de pessoas estava sendo perseguida pelos fariseus, os saduceus e, mais tarde, por Roma. E aonde eles reuniam? Eles reuniam em qualquer lugar, na praça, nas casas, e eles ficavam só fazendo glória a Deus, aleluia, louvado e agradecido ao nome do Senhor, depois pegavam o dízimo e davam? Não! Eles ficavam cantando louvores, depois essa liturgia ridícula que está acontecendo hoje? Não! Eles viviam em prol do próximo. E agora eu vou mostrar para vocês o verdadeiro dízimo. Esse é o dízimo. Se você seguir isso aqui, você está correto. Amém? Atos capítulo 2, versículo 44 e 45. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Então nessa época aqui, nessa igreja verdadeira, há mais de 2000 anos, eles viviam com tudo em comum. A minha moto não é minha, é da Rolial toda, é da igreja toda, é do conjunto de pessoas toda. O seu carro não seria seu nessa época, seria de todos que estavam ali, adorando o Criador em espírito e em verdade, ajudando o próximo. Vendiam suas propriedades e fazendas e dividiam todo o produto segundo a necessidade de cada um. O que eles faziam? Vendiam fazenda, colocavam nos pés dos apóstolos, igual o de Macedo ensina, igual esse Valdomiro Santiago ensina, beleza, mas depois no final o que eles faziam? Dividiam o produto para todos, do conjunto de pessoas, em partes iguais, de acordo com a necessidade de cada um. Então você do outro lado paga um aluguel, vamos supor que deu R$1.000 para cada um, você que paga o aluguel, quanto que é o seu aluguel? R$500, opa, R$1.500 para você. Isso é o dízimo, meus queridos. É uma forma difícil de seguir, que a palavra do Eterno ela é dura, não é nada fácil. Se você do outro lado lê a Bíblia, e ela está te agradando, a sua carne, o seu ego, você pode ter certeza que você está dando errado.
A Escritura, ela é renúncia. Quando você lê ela, vai te abater. E aí você vai ter que mudar. Porque o Messias disse, quem quiser dar o reino do céu, negue-se a si mesmo. Pega a tua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, negar a sua carne, negar o seu ego. É esse maldito que fica dentro de você, falando o que deve fazer o tempo todo, é a carne, né? Criando inimigo externo o tempo todo contra as outras pessoas. Você achando que você é o melhor, que o Criador é só com você, que Deus te levantou para isso e para aquilo. Não. O Eterno, Ele levantou todos nós, todo aquele que quiser chegar no Eterno, chega. Não existe ninguém melhor que ninguém. E como é que chega no Eterno? Através de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Lê lá para você ver, meus queridos. A verdadeira religião do Criador é esta. Lembrar dos pobres e das viúvas nas tribulações, que é o mesmo de lembrar dos pobres, né? De questão financeira, pagar uma água, pagar uma luz a pessoa que está em necessidade, desempregada, e guardar-se da corrupção do mundo. Não roubar, não matar, não mentir, não prostituir. As pessoas julgam os homossexuais, mas depois da vírgula dos homossexuais, que está escrito em Apocalipse, está escrito os mentirosos. Então, mentira, meus queridos, é como assassinato. Está dado mais uma vez aí o ensinamento que o Eterno Todo-Poderoso possa tocar no coração de todos vocês. Obrigado por ver o vídeo. Não estou caçando like. Se quiser dar um joinha, obrigado, te agradeço. Mas o mais importante é que esse vídeo seja levado para todas as pessoas, se acaso você entendeu e gostou dessa verdade. Muito obrigado.